Aqui, pessoal, eu testei esse ventilador. Ele não tá girando. Ele aciona a chave aqui, ele não gira para lado nenhum. Porém, eu percebi que ele tem velocidade dele aqui. Por exemplo, a velocidade 3, ele apresenta que tem energia. Ele fica com um zumbidozinho, fica isolando o motor, tá entendendo? Na 2, ele faz o mesmo zumbido. Na 1, ele não faz zumbido nenhum, ele desliga o motor na velocidade 1. A 3 ele faz o zumbidozinho, eu percebo que está alimentando, porém ele não está acionando. Poderia ser capacitor também, mas como a velocidade 1 está cortando, não está funcionando, eu deduzi que esse motor está com alguma espiras do secundário das bobinas de partida. Partiu uma das bobinas, tá entendendo? A bobina que alimenta a velocidade 1, ela está cortando a corrente que circularia pelo capacitor. Ou seja, o capacitor não está entrando em ação. Aqui, para você aproveitar ele as 3 velocidades como é o normal dele, tem que rebobinar. Não há outra solução, é rebobinar o motor. Mas, por exemplo, para não ter esse gasto de rebobinar, eu tenho aqui uma solução que é a seguinte: você vai deixar ele com 2 velocidades. Ou seja, ele vai ficar funcionando com velocidade 3 e velocidade 2. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que o motor está funcionando com o capacitor sem estar em ação devido a esse problema. Eu vou ligar ele na velocidade 3, que é a velocidade inicial da chave. Ele aciona para um lado, eu dando a partida com a mão. Aciona para cá também, olha. Tá vendo? Ele não tá com sentido de rotação. Quando eu ligo ele não tem um sentido. O capacitor não gera a defasagem para que esse motor tenha o sentido de rotação. Para o lado que eu rodo ele tá partindo aí. Velocidade 2. A velocidade 2 não está funcionando que nem a 3 para acionar na partida. Devido a ela ser menos espira, ela está com pouca potência na velocidade 2. Mas eu escuto que o motor está ligado, devido a ele ter o zumbidozinho. Já na 1, ele nem tenta acionar. Do jeito que eu giro ele só faz a banguelazinha que eu aciono o eixo. A 2, ele quer que nem dá uma forçazinha, mas não aciona. Ó, tá vendo? Ele quer acionar, mas não tem força de partir. Já na 3, eu aciono com a mão. Ó, tá vendo? Eu vou mostrar aqui a solução que eu trouxe para que resolver esses problemas sem que faça o rebobinamento. Eu peguei esse fio que é velocidade 1, uni ele a velocidade 2. Ele vai ficar funcionando normal na chave aqui, velocidade 3 e velocidade 2. Porém, a velocidade 1 acabou-se. Por quê? Vou já mostrar a vocês aqui o esquemazinho que eu fiz para explicar por que velocidade 1 não tem mais. Tá aqui velocidade 2. Eu vou mostrar a você o motor funcionando aqui. Vou tirar aqui a chave aqui que ele já está acionado, o motor. Tá vendo? Meu motor já está acionado. Eu vou ligar ele direto aqui. Não sei se vai dar para pegar na posição que tá aqui. Vou ligar ele direto. Deixa essa chave ligando direto aqui. Fazer um jump do fio que era velocidade 1 para o que é velocidade 2. Tá vendo? Fiz esse jumpzinho aí. Vou desligar o motor. Desligo e ligo aí. Acionou velocidade 3. Acionou velocidade 2. A1, devido a estar feito o jump, está funcionando. Mas a 1 está funcionando com a mesma velocidade 2. Não tem mais a velocidade 1. Desligo. Tirar meu jump só para exemplo aqui, ó. Cortar ele aqui que fica mais fácil de eu estar fazendo alguma emenda se precisar. Eu vou mostrar que sem um jumpzinho que eu fiz, o motor não está mais partindo. Tô sem o jump, tá vendo?
o jumpzinho que eu fiz da velocidade 1 com a 2, eu desconectei ele. Ó, a chave não tem ação nenhuma. Mas na 1 eu percebi que não tá ligando não tá circulando corrente nenhuma na velocidade 1. Na 2 o motor tem um zumbido, porém não aciona. Ó, ele ainda quer pegar, mas não tem força. Na 3 ele aciona. Ó. Tá vendo? Na 3 ele tá acionando e ele aciona para os dois lados. Tá vendo? Olha. Na velocidade 3. A 2 devido estar ligada ainda a bobina, ele continua tendo rotação também, ó. Pega a banguela que já estava da velocidade 3, continua. Se eu partir para a velocidade 1, o meu motor desligou-se. Com o jump, ó, a velocidade 1, quando eu faço o jump, ele liga com a velocidade que era a velocidade 2. Ó. Tá vendo? Eu vou desligar ele, manter meu jumpzinho ativo. Meu jump está acionado. Meu motor tem duas velocidades. Velocidade 3 e velocidade 2. Ele vai funcionar só com essas duas velocidades. A velocidade 1, que seria aqui, continua ligando. Só que ela não muda a velocidade. É a velocidade que é a mesma 2. Ou seja, eu fiz só uma ligação das turbinas direto. Vou mostrar aqui a vocês um esquemazinho prático que eu fiz. Porque que aconteceu isso aí com esse motor. E acontece muito, não é só com esse meu aqui, não foi um por acaso não. Isso acontece muito com o motor de ventilador. Eu vou mostrar aqui nesse esquema, para vocês terem uma noção do porquê que ocorreu isso aí. Ó. Eu tenho aqui meu fase 1, que é o comum. Eu fiz aqui esse exemplo de que nem seja uma bobina. Essa bobina que eu fiz representando a bobina de força. Ou seja, eu tenho um fase 1 alimentando aqui, um terminal aqui, bobina de força. Aqui eu não fiz o símbolo, mas eu fiz aqui, escrito aqui embaixo, tem um fusível de proteção, ligando minha bobina de força, direto com o comum. O mesmo comum liga um capacitor, que é o meu capacitor ali, ó. Liga o mesmo capacitor. Aqui eu tenho as bobinas auxiliares. Bobina 1, bobina 2 e bobina 3. Por que que o motor não está mais acionando? Aqui eu tenho um fase 2, porém eu fiz aqui um pontozinho de exclamação. Porque o fase 2 é o que está ligado lá na chave. O que é ligado no centro da chave. Que você vai selecionar, vai ligar com o terminal de bobina 3, que vai dar velocidade 3. Ligando aqui nesse outro terminal, vai dar velocidade 2. E ligando nesse terminal, liga velocidade 1. Por quê? Quando eu aciono o terminal aqui para velocidade 1, eu ligo o meu segundo fase aqui, ó, que é o da chave, aqui, ó, nesse ponto, exatamente nesse ponto. Ó. Minha corrente vai ter o quê? Ela vai ter 2 sentidos de circulação aqui dentro dessa bobina. Ela vai circular nesse sentido aqui, que vai passar pelo capacitor, ligando com a bobina de força. Mas o caminho correto dela é esse aqui, ó. Passa por uma bobina, passa por duas bobinas, que liga o outro terminal da minha bobina de força, ó. Ligando um fase num terminal da bobina de força, o outro fase no outro terminal da bobina de força. Quando eu ligo a velocidade 2, eu reduzi minhas bobinas. Essa bobina daqui para cá, ó, ela está em série com a bobina de força. No que eu aumento as espiras da bobina de força que fica em série aqui, diminui a rotação do meu motor, assim também diminuindo a potência dele, tá entendendo? Porém, quando eu adiciono mais bobina em série com a bobina de força, eu tenho uma diminuição de velocidade e uma perca de ganho também do motor. Meu exemplo do motor ali, ele partiu essa bobina aqui, ó. Essa bobina aqui partiu. Quando eu alimento bobina 1, que seria velocidade 1, não tem corrente circulando daqui para cá, ó. Teria que ter essa bobina acionada. Quando eu energizo aqui, ó, com minha chave lá que eu seleciono o meu fase 2. Seleciono o botão velocidade 1.
a corrente teria que passar nessa bobina, vir para a bobina de velocidade 2, acionar a bobina de velocidade 3 e ligar minha bobina de força. Porém não está ocorrendo isso porque essa bobina partiu. Quando eu aciono bobina 2, que é o caso que eu disse lá, o motor tem um zumbido, porém não aciona a partida. Quando eu aplico a minha fase 2 na bobina de velocidade 2, eu ligo minha bobina de força, tá vendo? Eu acionando aqui, a energia circula por essa bobina, chega no terminal de velocidade 3 e liga direto minha bobina de força. Porém eu não tenho o retorno da corrente que devia ter por essa bobina, que ia passar em velocidade 1, acionar essa bobina em série com o capacitor, que o capacitor é quem vai dizer a velocidade, o sentido de rotação do motor. Ou seja, essa bobina está partida. Quando eu ligo velocidade 3, o meu motor não está partindo, mas porém, como eu mencionei, eu escuto um zumbido. O motor aciona, eu acionando ele com a mão o eixo, eu dando o giro com o eixo com a mão, ele aciona nos dois sentidos, tanto para um lado quanto para o outro. Por quê? Meu capacitor não está ativo devido a essa bobina estar partida. O que foi que eu fiz? Eu fiz um jump, vou pegar um lápis aqui. Eu fiz um jump ligando terminal de velocidade 1 com terminal de velocidade 2. Ou seja, eu matei minha bobina. Ela tá lá a partidazinha. Ela queimou, partiu. Porém eu liguei terminal de velocidade 1 com terminal de velocidade 2. Eu fiz o que? Eu fiz com que eu aplicando minha tensão na velocidade 3, que é a partida inicial do motor, eu aplicando minha tensão aqui na velocidade 3, vou energizar minha bobina de força, que também energizará a bobina auxiliar de velocidade 3, que chegará no pino de velocidade 2, que passará através do jump para velocidade 1, que passará através dessa bobina e cruzará meu capacitor, chegando ao terminal do fio comum, que é o que está ligado o fase direto a ele, ó. Assim circulando energia nas minhas bobinas secundárias e fazendo meu motor acionar com a partida dele natural, que seria o normal. Eu vou ter aqui um problema, o que? Meu motor vai trabalhar com uma bobina a menos, mas ele vai ficar trabalhando o que? Se eu selecionar a velocidade 1, ele vai estar trabalhando com a mesma força de velocidade 2. Se eu ligar em velocidade 3, ele vai trabalhar com a força de velocidade 3. Ele vai circular nas 3 bobinas, chega no capacitor que liga com o comum da bobina de força. Eu não tenho, meu amperímetro ele mede a partir da escala de 20 amperes. Não medi um consumo de energia dele devido a ele ser muito baixo, em torno de alguns miliamperes. Meu amperímetro ele não marcou chegar nem próximo de 1 ampere, tá entendendo? Ou seja, eu não medi, mas para eu saber que se esse motor não vai queimar eu fazendo essa ligação, eu deixei ele funcionar aqui um bom tempo na lâmpada série. Percebi assim, tocando nele aqui, aquecimento. Ele não teve aquecimento anormal, o aquecimento dele foi o normal de trabalho dele. Aí vai a dica aí para quem quiser fazer essa manutenção aí e não quer trocar essa bobina. Você ainda volta com ele aqui um bocado de tempo aí para poder substituí-lo por outro.